Boa noite. Mais uma obra que a gente vai falar, história da pintura brasileira. Vamos falar sobre Lazar Segal. Quem foi esse grande pintor? Lazar Segal foi um pintor, escultor e gravurista judeu nascido no território da atual Lituânia. Nasceu na cidade de Vilna. O trabalho de Segal teve influências do impressionismo e do expressionismo e modernismo. O expressionismo ele teve influência alemão. Seus temas mais significativos foram as representações pictóricas do sofrimento humano e guerra e perseguição. Nasceu em 21 de julho de 1889 e falecimento em 2 de agosto de 1957 em São Paulo. Casado com Jenny Klabin Segal. A mulher também dele era também de origem judaica. Na formação acadêmica na Escola de Belas Artes de Dresden. Mas antes de Dresden ele teve também uma formação assim de artes na cidade na cidade russa, com o pintor Antokovsky, foi o professor dele. E ele veio para o Brasil fugido, né, daquele sofrimento da guerra, e incorporou ao Brasil como pátria dele, viu a guerra de perto, o sofrimento, né, o sofrimento humano por ser judeu. E lá no país deles também, na Rússia também, eles tiveram sofrimento no tempo dos czares. Lá ele deixou parentes, tios, né? E era um sofrimento. E quando chegou ao Brasil, em 1920, ele foi um dos primeiros pintores a aderir ao movimento modernista, no tempo de Mário de Andrade, né? Como Mário de Andrade. Ele pintou vários temas, né? Temas do sofrimento, nos pogroms, sofrimento do povo judeu, sabe? Uma pintura dele é uma pintura assim, sofrida. Você vê um monte de judeus amontoado numa cama, sofrendo os martírios, né, dos nazistas, o que eles faziam com o povo judeu. Ser judeu você era perseguido, já era perseguido lá no antigo do Império Romano. Daí chega o povo judeu, que é um povo que teve a diáspora, saiu por vários países, eles foram uns povos sofridos, né, o povo judeu. Então ele teve um sofrimento, sentiu na carne o sofrimento por ser judeu. Mas foi um grande artista. Ele tinha uma pintura assim de forma geométrica, em linhas horizontais, né? A pintura dele. E o desenho também, livros, né? O desenho, chegou também a fazer desenhos, né? Como do Campo Jordão e personagens. O filho Maurício Segal. Ele teve um sofrimento nele. Sentiu na pele ser judeu. Quando ele adotou o Brasil como pátria, né, ele chegou ao Brasil e o Brasil acolheu ele de braços abertos, né? E foi ajudado pela Semana da Arte Moderna, com esses artistas, né, esses escritores, todos deram uma ajuda para ele, né? Esse artista Lazar Segal, mas foi um escritor assim melancólico, sentiu na pele ser judeu. Era um sofrimento, né, que tinha, né, a perseguição, né, por ser judeu. Você era perseguido na Europa toda, onde ia o judeu era perseguido. Era como diz, tipo do preconceito, né, ser judeu. Então, que não leva a nada ao homem, ou você, né, ser o que você é, ou se você é árabe, ou você não tem isso, não. A cor da pele não tem nada a ver. O ser humano, nós fazemos tudo parte do planeta, né? Planeta Terra, né? Todos somos filhos de Deus, independente de se você é árabe ou você é de outra raça, todos nós somos filhos de um pai só. Então ele sentiu a pele, mas teve grandes obras, viu? Ele pintou temas assim sofridos da guerra. Esse artista Lazar Segal, que fez parte da arte brasileira como estrangeiro, mas adotou o Brasil como sua pátria. O Itaú Banco tem obras suas, né? Tem várias obras dele, o Itaú Banco tem obra dele, deixou obras também
na Bélgica, Holanda, esses países onde ele passou, ele deixou várias obras, né? Retratou bastantes obras, né? No Brasil ele retratou mais os personagens do Brasil, né? Personagens simples, né? Mas incorporou a pintura brasileira, fez parte. Ele gostava muito do Brasil. Inclusive ele casou com uma mulher mesmo de sangue judia, mas era filhas de judeu. Família Klabin, muito poderosa, né? Assim, em São Paulo. Quem não conhece a família Klabin? Mas foi um grande artista, né? Deixou sua marca na arte moderna. Conheceu vários intelectuais da Semana da Arte Moderna. Deixou grandes obras, né? Água Forte, né? E trabalhos, né, artísticos, né, de grande valor nesses museus. Incorporou a nossa arte, fez parte da arte brasileira. A biografia dele é meio extensa, não vou falar muito, não vai gastar muito, devido o tempo, né? Mas a gente vai preparar para uma outra obra, né? Falando sobre a história da pintura brasileira. E cada dia tem um tema aqui falando da pintura, que a pintura brasileira ela é rica, né? Muito rica. Às vezes a pessoa não conhece a pintura brasileira, mas ela começou lá do tempo do Brasil colonial e veio até chegando aqui o século XIX, século XX, então ela teve várias modificações. Então a gente sempre vai falar a história de um pintor brasileiro que incorporou a esse país imenso que é o Brasil, de cores lindas, né? Meu muito obrigado.